Boa noite, irmãos. A graça e a paz a todos. Espero que todos tenham, tido uma boa semana, uma semana abençoada. A minha foi abençoada, graças a Deus, Foi uma semana muito abençoada, com a graça de Deus. Eu vou pedir para que os irmãos baixem as suas frontes, vamos estar orando ao Senhor, agradecendo a Deus pela semana e estamos aqui para louvar e para engrandecer o nome do nosso Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a nossa gratidão a Ti, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos aqui reunidos enquanto igreja, Senhor, para celebrarmos, ó Deus, o Teu nome, Senhor. Tu és o Deus que tem cuidado de nós, Tu és o Deus que tem sustentado esta igreja, que tem sustentado os Teus filhos, ó Pai. Tu és um Deus de providência, Senhor. Tu és um Deus de amor. Tu tem demonstrado, ó Deus, o Teu cuidado e a Tua graça sobre esta igreja, Senhor. Por isso, Senhor, nós nos alegramos na Tua presença. Queremos, ó Deus, glorificar e exaltar o Teu nome nesta noite, pois Tu és santo, 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 santo é o nome do Senhor. Tu és o Deus da nossa salvação. Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Tu és o nosso socorro. Tu és o socorro presente, ó Pai, na hora da angústia. Tu és o Deus que nos guarda, ó Senhor. Tu és aquele que vigia de dia e de noite em favor de todos nós. Nós celebramos o Teu nome com alegria, queremos louvar-Te, cantar-Te, exaltar-Te, pois só o Senhor é digno de ser adorado. A Tua palavra diz que só ao Senhor deveremos prestar culto, só diante do Senhor devemos nos prostrar para adorar. E esse é o desejo do nosso coração, esse é o desejo desta igreja nesta noite, é cultuar o Teu nome, exaltar o Teu nome, glorificar o Teu nome, ser com o Teu povo, Senhor, reunido aqui, e com o Teu povo reunido, ó Deus, em toda a face da terra, Senhor, onde a Tua igreja estiver, ó Deus, que o Teu Espírito esteja conduzindo, ó Senhor, a Tua igreja, os pastores, ó Senhor, os líderes, ó Pai, para que eles possam, ó Deus, ser conduzido pelo Teu Espírito e conduzidos pelo Teu Espírito, conduzir o Teu rebanho para perto de Ti, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e já Te agradecemos. Amém, Senhor. Irmãos, eu vou estar lendo o Salmo, não está projetado aqui, mas eu vou estar lendo, se os irmãos quiserem acompanhar, é Salmo 33, do verso 1 a 11. Eu vou estar lendo. Acho que meu óculos caiu aqui. Salmo 33, do verso 1 ao verso 11, está escrito assim: Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos, aos que são retos fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpas, ofereçam-lhe músicas com lírias de 10 cordas, cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo, pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que faz. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestiais. Pelo sopro da sua boca, Ele ajunta as águas do mar em um só lugar. Das profundezas faz reservatórios. Toda a terra tema ao Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo. Pois Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por toda a geração. Amém? Fala que o Senhor criou todas as coisas, o plano dos homens eles são frustrados, mas os propósitos de Deus, eles permanecem de geração em geração. Vamos agora estar louvando ao Senhor através do hino CTP, que vai ser ministrado pelo Maico. Vamos
Vamos louvar o Senhor com aquela canção que diz: hoje é tempo de louvar a Deus. Louvemos ao Senhor. Vamos passar por nosso momento de confissão, né, de pecado. Pedir que os irmãos baixem as suas frontes e estejam confessando os seus pecados, colocando diante do Senhor, né, aquilo que nós temos cometido. É certo que nós cometemos pecado, né? É certo que nós erramos e fazemos muitas vezes coisas que desagradam ao Senhor. Vamos baixar as nossas frontes e vamos pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse instante, ó Deus, a Tua igreja se coloca diante da Tua presença, Senhor, reconhecendo, ó Deus, o quanto nós temos pecado, o quanto nós temos, ó Deus, desagradado ao Senhor, o quanto, ó Deus, nós temos feito coisas que não alegram, ó Pai, o Teu coração. Por isso pedimos ao Senhor a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, ó Pai. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos perdoe, ó Senhor, dos nossos pecados, e que o Senhor fortaleça-nos, ó Senhor, no Teu Espírito, para que possamos caminhar, Senhor, e fazer mais e mais a Tua vontade, Senhor. Que possamos, ó Deus, ter uma vida, ó Deus, dedicada à palavra do Senhor, ao serviço do Senhor, à obediência, ó Deus, ao Senhor. Que possamos, ó Senhor, deixar, Deus, de lado as coisas que não Te agradam, ó Deus, e buscar a Tua face, buscar, Senhor, fazer a Tua vontade. Mas o apóstolo Paulo falava que muitas vezes o bem que ele queria fazer, ele não fazia, mas o mal que ele não queria, ele se pegava fazendo. E nós também, Senhor, muitas vezes agimos dessa forma. Por isso pedimos que o Senhor nos perdoe, que o Senhor perdoe os nossos pecados e nos ajude, Senhor, nas nossas fraquezas, ó Senhor. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a termos uma vida, Senhor, dedicada ao Senhor, Pai. Nos perdoa, Senhor, e nos limpa, ó Senhor, dos nossos pecados. Em nome de Jesus nós oramos, ó Pai, e já Te agradecemos. Amém, Senhor. Salmo 32,
do verso 1 ao verso 5, ele diz assim: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Ele fala: enquanto eu escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de Deus o meu pecado e não encobri as minhas transgressões. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes o meu pecado. Amém. Vamos agora, irmãos, está lendo a leitura do Antigo Testamento, segundo a Reis, capítulo 5, do verso 1 ao verso 14. Todos acharam? Amém? Segunda Reis, capítulo 5, do verso 1 ao verso 14. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dará vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas das Sírias haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhes darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu para que os cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra. Veja como ele procura um motivo para se desentender comigo. Então Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhes esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhes dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfas em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhes disse que se lave e será purificado. Assim, ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele transformou-se como a de uma criança. Amém? Sabe, irmão, muitas vezes, né, a gente acha que o que a gente tem, né, é melhor, né? Pode até parecer melhor para nós, mas o que Deus tem para nós é melhor. Podia ser, até parecer que as águas do rio
da região dele aí parecesse melhor, né? Mas aquelas águas elas não tinham o mover do poder de Deus que tinha ali, né? Naquele rio onde ele foi se banhar. No rio onde ele entrou havia o mover do poder de Deus e por isso ele foi curado. Né? Então, nem sempre aquilo que a gente enxerga como o melhor para as nossas vidas é o melhor. O melhor é aquilo que Deus tem para as nossas vidas, é aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Né? Nesse momento vamos estar entoando louvores ao Senhor, vamos estar cantando, né? Vamos estar louvando, exaltando. Né? Eu convido a igreja que se coloque de pé, né? Cantar de pé eu acho que é um pouco melhor. Vamos cantar ao Senhor com alegria. Gostaria de convidar os irmãos nesse instante a declarar que só o Senhor é santo. A palavra diz que só Deus é santo. Ele é inigualável, Ele é perfeito. Ele é o único digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a gratidão. Amém. Louvamos ao Senhor com aquela canção que diz: Tu és santo. Só por Ele eu vivo. Tu és santo, poderoso. Tu és digno de adoração. Eu te sigo, eu te ouço para sempre. Te amarei. Eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo, adoro, diante dele me prostro. Eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo, adoro, diante dele me prostro. Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo, adoro, diante dele me prostro. Eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu amo, adoro, diante dele me prostro. Príncipe da paz, só por Ele eu viverei.
fazer essa oração comigo. Com aquela música que diz que a Ti nós iremos clamar, pois tudo vem do Senhor. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Contigo vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo a Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço em Teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo a Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço em Teus braços, pois encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, a Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Contigo vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo a Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço em Teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo a Teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço em Teus braços, onde encontro meu refúgio.
Amém. Louvado seja Deus. Vamos estar fazendo a leitura do Novo Testamento, no livro de Mateus, capítulo 15, do verso 21 ao verso 28. Mateus, capítulo 15, do verso 21 ao 28. Que tem como título: Uma mulher cananeia demonstra fé. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiró e de Sidom. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele, gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelho e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Respondeu Jesus: mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, sua filha foi curada. Amém? O que precisamos, é ter fé. É ter fé para que Jesus, realize em nós as suas obras. Ela disse: olha, mas até os cachorrinhos eles comem, das migalhas dos seus donos. Então Jesus fala para ela, que grande é a sua fé. E por ela ter uma fé grande, Jesus falou assim: olha, seja feita conforme a sua vontade. E a sua filha foi curada. Muitas vezes o que nós precisamos é de ter fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível nós agradarmos ao Senhor. Para agradarmos a Deus, nós precisamos ter fé. Que Deus nos abençoe. Vamos passar para o momento da proclamação da palavra. Convidar o reverendo Jornal para estar trazendo a palavra. Está orando pela vida do Senhor, do pastor Jornal, para que o Senhor esteja abençoando, a sua pregação. Senhor, nosso Deus e Pai, nesse instante, ó Deus, em que o teu servo se prepara, ó Deus, para trazer a tua mensagem à tua igreja, que o Senhor possa usá-la, Senhor, de acordo com o teu querer, que o Senhor possa, ó Deus, abrir a tua boca, o teu coração, Senhor, e fazer, ó Deus, com que da sua boca, ó Deus, saia a palavra de edificação, Senhor, na vida do teu povo, Senhor, que possamos sair daqui, ó Deus, edificados pela tua palavra, que o teu Espírito, Senhor, fale aos nossos corações por meio da vida do teu servo. Unge o teu servo, ó Deus, dando a ele sabedoria, dando a ele discernimento, a direção, Senhor, para que ele possa falar, Senhor, não de acordo com aquilo que ele quer, mas de acordo com aquilo que o Senhor já colocou no seu coração. Que o Senhor tome em tuas mãos e o conduza, ó Senhor, durante toda esta pregação, Senhor, nesta noite. É o que nós oramos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graça e paz, queridos irmãos. Amém. Estamos felizes porque estamos na presença do Senhor, amém. E onde a presença do Senhor, a alegria, a graça, a restauração, a vida de Deus. Eu quero convidá-los nesse momento a abrir, a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4. Vou ler aqui do versículo 46 ao versículo 53, que tem como título A Cura do Filho de um Oficial do Rei. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 46, o texto nos diz o seguinte: dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse para curar o seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis? Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu.
Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que Jesus, depois de vir da Judeia para a Galileia. Amém? Que Deus aplique essa palavra aos nossos corações, que eu estou intitulando nesse momento, nessa noite, né, como fé que inspira. Fé que inspira. E por que fé que inspira? Primeiro porque nós estamos vivendo um tempo que devemos a todo momento estar sendo fortalecidos pela palavra de Deus, né, fortalecidos na fé, sendo inspirados, né, por atitudes, né, posturas de fé que nós vemos na palavra. E particularmente no Evangelho de João, nós temos o que os teólogos chamam de livro dos sinais dentro do livro de João, né? Um pequeno, vamos dizer assim, uma pequena parte, um pequeno livro que fala sobre, que João descreve 7 sinais que Jesus realizou. E Jesus realizou muito mais do que isso, é claro, mas esses foram escritos, diz a própria palavra lá no final de João, que foram escritos para que as pessoas pudessem crer que Jesus de fato era o Filho de Deus. E esses milagres, eles trazem inspiração à nossa fé, porque pessoas como a gente, pessoas que em determinado momento estavam enfrentando um grande desafio, uma grande dificuldade, um grande problema, foram pessoas que venceram, né, pela fé, foram pessoas que creram e viram, né, esse sinal, esse milagre de Deus. Eu gosto muito quando João se refere a milagres como sinal. E eu já falei sobre isso porque o sinal, ele já está dizendo, olha, o sinal é para apontar para algo maior. O milagre não tem um fim em si mesmo, né? Infelizmente, a gente vive num tempo em que as pessoas usam o milagre como um fim em si mesmo. O milagre é apenas para uma satisfação pessoal, mas sem nenhum compromisso com Jesus. E aí, por isso as pessoas compram o milagre, há pessoas que vendem esse milagre. E aqui não, aqui ele fala de sinal. Por quê? Porque o sinal está apontando para quê? Para que as pessoas possam crer que Jesus é o Senhor. E esse texto, né, ele também pode nos inspirar, ele deve nos inspirar também, diante esse texto que fala que, né, o filho de um oficial, de um rei, né, que estava muito doente, e que Jesus faz um milagre, cura, né, esse filho. E o texto diz assim, começa justamente falando assim: dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Interessante que Jesus já havia feito um milagre antes, também em Caná da Galileia, no casamento. Faltou o vinho, e aí Jesus transforma aquela água em um vinho da melhor qualidade, um vinho excelente, né? Jesus faz esse milagre ali naquele casamento, e as pessoas ficam surpresas, né, com a qualidade do vinho, com aquele milagre que Jesus havia realizado, também simbolizando aquilo que Jesus faz na nossa vida, né, desse milagre de transformar a nossa vida, né, de transformar muitas vezes uma vida cabisbaixa, uma vida derrotada, em uma vida abençoada, né, uma vida que recebe agora a graça de Deus. E esse é o vinho da excelente qualidade que Jesus faz em nós. Mas é interessante, e eu quero chamar a atenção que Jesus, diz o texto assim, ele começa dizendo assim, de novo, dirigiu-se de novo a Caná da Galileia. É interessante que o ministério de Jesus, ele começa em Caná da Galileia. Jesus tem uma ênfase muito forte ali em Caná da Galileia. E a gente pode perguntar por quê, né? Depois que Jesus é batizado, ele vai iniciar o seu ministério ali em Caná da Galileia. A Caná da Galileia era um lugar de muita necessidade, de muita pobreza, de muita carência, de muita gente doente, de muita gente enferma, de muita gente endemoniada, de muita gente que sofria, né, com as coisas dessa vida, na sua própria pele. E é interessante que a Galileia era um lugar desprezado, inclusive porque as pessoas lá falavam, né, de maneira errada. É tanto que quando Pedro,
que na ocasião em que ele nega Jesus e ele está se escondendo, as pessoas conhecem Pedro pela forma como ele fala: você é Galileu. Porque o Galileu falava errado. Então era gente que precisava. Então por isso, essa ação de Jesus na Galileia, nos lugares onde havia carência, onde havia necessidade, Jesus volta novamente lá. E eu fiquei pensando sobre isso, né? Sobre essa necessidade. E me veio à mente que Jesus ele está muito preocupado, o nosso Deus está muito preocupado onde existe necessidades. E Ele nos diz, Ele nos fala nessa noite ao nosso coração, que Ele se faz presente nas nossas necessidades. Ele faz questão de estar presente nas nossas necessidades, que Ele é um Deus que vai ao nosso encontro. Ora, não é necessário que de repente a gente seja como um Galileu, talvez que esteja passando por uma enfermidade muito radical, mas existem diversas necessidades, existem diversos problemas, não apenas os problemas de carência financeira, mas às vezes as pessoas têm dinheiro, mas carecem de outras coisas, existem outras necessidades. E que o texto começa dizendo: Jesus dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Sabe, para mim significa, irmãos, dizer, quando eu li esse texto, eu vi essa parte, porque Jesus foi lá, voltou novamente a Galileia, porque lá era lugar de necessidade. O que eu quero dizer é que Jesus, Ele está comprometido conosco, Ele está vendo as nossas necessidades. Jesus, Ele tem prazer e tem alegria em ir ao nosso encontro e visitar as nossas necessidades. Assim como Ele via necessidades ali, e se faz presente ali, Jesus também, Ele se faz presente na nossa vida, Ele se faz presente na nossa caminhada. Ele está presente na nossa caminhada, Ele é um Deus bem presente. Ele é Deus conosco, Ele é Deus Emanuel. E é o Deus também que está disposto a se fazer presente na sua vida, na sua caminhada, na sua história, nas suas necessidades. Mas diz o texto que havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. E tendo ouvido dizer que Jesus, viera da Judeia para a Galileia, diz o texto que foi aquele homem ter com Jesus. E aquele homem chega para Jesus naturalmente, normalmente, como qualquer ser humano, e a primeira coisa que ele pede é para que Jesus descesse para curar o seu filho. E é interessante esse diálogo que é travado aqui, O pai desesperado porque o seu filho estava a ponto de morrer, e ele pede: Jesus, desce para curar o meu filho. Talvez essa imaginação que nós temos, que está no senso comum, essa ideia talvez que aconteceu ali com Naamã, quando foi ao profeta e que esperava que o profeta fosse e fizesse alguns sinais, dissesse algumas palavras mágicas e curasse a Naamã, no texto que foi lido nessa noite. E talvez fosse essa interpretação, essa limitação de quem era, da compreensão de quem era Jesus, que aquele homem teve ao chegar: olha, Jesus, você precisa descer e ir ao meu filho e de repente colocar a mão, falar algumas palavras mágicas para que o meu filho seja curado. E aí Jesus faz uma pergunta muito interessante. Jesus diz, verso 48, então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Ora, se você não vê nenhum sinal, você não vai crer. E aqui Jesus estava dizendo para aquele homem, está nos ensinando também que Jesus, Ele não se prende a um modus operandi. E é um modus operandi que limita a si mesmo, porque o nosso Deus é um Deus ilimitado. E muitas vezes nós queremos limitar a ação de Deus a uma maneira, a uma forma. E aí nós vemos diversas pessoas, às vezes falando: olha, na igreja de fulano e tal, faz milagre, faz isso, faz aquilo, porque faz daquela forma. Mas o nosso Deus, irmãos, é um Deus que não se prende a forma, é um Deus que faz, é um Deus que realiza, independente da forma, do modus operandi, porque Ele é Deus. Mas aquele homem ainda não entende, e na aflição dele, ainda mais uma vez ele roga, diz assim: rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que o meu filho morra. E a palavra de Jesus foi: vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive.
vai, teu filho vive. Mas o que é mais bonito, e aqui a fé desse homem deve nos inspirar, é justamente nessa atitude desse homem, nessa fé desse homem, que nós também precisamos nos inspirar, que precisa também ser referência para nós, referência de fé. E a resposta do homem, a atitude do homem diante da palavra de Jesus foi o seguinte: o homem creu na palavra de Jesus e partiu. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Ele creu na palavra de Jesus. Sabe, irmãos, isso é muito importante, porque hoje nós vivemos um tempo, e na maioria das vezes nós vamos caminhar e não vamos ver sinais. Às vezes até tem, às vezes a gente não consegue enxergar porque a gente só quer ver esses grandes sinais, né? Ontem mesmo no culto de oração a gente estava conversando, lá no momento que Carlos estava dirigindo, ele falando justamente sobre essa questão de ser grato a Deus pelo que Deus está fazendo. São coisas que aos nossos olhos são pequenas, né? Mas que são milagres de Deus, são prodígios de Deus, é a ação de Deus na nossa vida. E eu fiquei ali refletindo, conversando com o Carlos, dizendo, é verdade, meu irmão, porque muitas vezes a gente sequer agradece pelo alimento, num tempo tão difícil como esse, porque talvez para a gente isso seja a coisa mais comum, mas quantas pessoas não têm o necessário? Quantas pessoas estão passando necessidade? Aquele homem creu na palavra de Jesus e partiu. Irmãos, eu quero dizer que em muitas vezes, a nossa atitude, ela precisa ser essa. Jesus, ele nos chama nesse tempo para que essa seja a nossa atitude, nós crermos na palavra de Jesus e partir e ir. Porque Jesus disse, bem-aventurado, a palavra de Deus nos diz, bem-aventurado aqueles que creram, que não viram, mas que creram. E muitas vezes a nossa caminhada, a caminhada cristã, ela vai parecer uma caminhada solitária. Talvez a gente não vai ver em determinados momentos saídas, alguns sinais, alguns prodígios. Talvez a gente não vai ver em algum momento o mar vermelho se abrir. Mas o que deve nos inspirar, irmãos, é que o homem creu na palavra de Jesus e ele partiu. Não sei qual são os desafios, os nossos desafios, talvez os desafios de cada um, talvez alguns eu conheça. Algumas situações são públicas, são compartilhadas, outras estão lá no profundo do coração, outros são problemas que a gente vive na nossa intimidade, dentro da nossa família. Mas nós precisamos olhar para esse texto, irmãos, com atenção, e nós precisamos crer e partir e seguir. Precisamos crer na palavra de Deus, que trazem tantas promessas de Deus para a nossa vida. Nós já temos tantas promessas, o que muitas vezes está nos faltando é olhar para a palavra e crer que promessas ali são as nossas promessas, conquistas ali de Jesus são as nossas conquistas, porque essas conquistas já não nos foram imputadas pela ação do Espírito Santo de Deus a nós, já foi imputada a nós pelo Espírito Santo de Deus. Então isso deve nos inspirar. O homem creu na palavra de Deus, na palavra de Jesus e partiu. E eu fico imaginando que havia uma distância, havia um tempo para chegar lá. E eu imagino que a cabeça, né, daquele homem, né, ao chegar à viagem, ao escutar aquela palavra, ao partir pela palavra de Jesus, né, mas ao mesmo tempo naquela expectativa do que poderia ter acontecido com o seu filho, mas a palavra fala, o homem creu na palavra de Jesus e partiu. E muitas vezes também essa nossa caminhada é uma caminhada de incertezas aparentes, mas ao mesmo tempo é uma caminhada de fé. Porque nem sempre, irmãos, as coisas acontecem do dia para a noite na nossa vida. Às vezes é preciso uma caminhada. É preciso, às vezes, trilhar um espaço de tempo. Mas a beleza, irmãos, disso é que o texto fala que já aquele homem já descia quando seus servos lhe vieram ao encontro trazer a boa notícia. E assim também, irmãos, conosco. Às vezes é uma caminhada longa, é uma caminhada que a gente não está vendo que está lá do outro lado.
Mas ao mesmo tempo que a gente crê, irmãos, ao mesmo tempo que a gente confia na palavra de Jesus e vai, então as bênçãos de Deus vêm ao nosso encontro também. As bênçãos de Deus chegam quando às vezes a gente menos espera. A ação de Deus chega quando a gente menos espera, porque a nossa atitude é uma atitude de crer na palavra de Jesus e partir. É uma atitude de ir e entender que o Senhor Ele faz das diversas maneiras. E às vezes o que é mais bonito, sabe, irmãos? Deus faz na simplicidade da vida, no caminhar do dia a dia. Faz, isso muitas vezes é com trabalho, é no cotidiano. É com esforço, é com suor. Mas é com fidelidade, é com confiança. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. E quando ele já descia, os seus servos vêm ao seu encontro, anunciando que o seu filho vivia. Então esse homem indagou que horas foi, que o seu filho havia sido curado. E o texto fala que informaram, ontem, à hora 7ª, a febre deixou. Com isso reconheceu o pai. E foi precisamente aquela hora que Jesus lhe dissera, teu filho vive. Teu filho vive. E o que é mais bonito aqui, irmãos, é que creu ele e toda a sua casa. Lembra que eu falei que o sinal, ele tinha essa finalidade, né? E João é muito enfático nessa questão de mostrar a finalidade. A finalidade aqui não estava no milagre em si, mas estava em que a casa daquele homem cresce, né? Como diz o texto, creu ele e toda a sua casa. Sabe, irmãos, algumas coisas na nossa vida, elas acontecem para que a glória de Deus se manifeste. Certa vez Jesus estava com seus discípulos, passaram por um homem, aquele homem cego, e Jesus disse, quem pecou? Ele ou seus pais? Nem ele nem os seus pais, mas para que se manifestasse a glória de Deus. E aqui nós vemos, sabe, irmãos, aqui no final, uma manifestação da glória de Deus. Deus, ele também deseja manifestar a sua glória em nós. A fé que deve nos inspirar, irmãos, é a fé daqueles que creem na palavra. Muito mais do que por aquilo que nós vemos, pelos sinais, muitas vezes muito mais do que pelo modus operandi, pela forma. Porque a forma é apenas uma maneira de limitarmos ao nosso Deus. Mas o grande segredo é crermos na palavra. Crermos na palavra de Deus. Então, irmãos, esse tempo que nós vivemos é um tempo em que nós precisamos, sim, visitar a palavra de Deus com muita atenção, revisitar as promessas de Deus, reler as promessas de Deus, e a nossa atitude ela tem que ser, Senhor, eu vou pela tua palavra, Senhor, eu vou seguir pela tua palavra. Esse tempo, irmãos, é um tempo que muitas pessoas têm despertado a sua fé devido às dificuldades, mas também tem sido um tempo que as pessoas também têm se acomodado. Um tempo também que as pessoas têm esfriado também na sua fé. Mas nós precisamos, esse é um tempo mais do que nunca que nós precisamos nos inspirarmos na fé desse homem, de um homem que creu na palavra de Jesus, o homem que não viu, mas que creu na palavra de Jesus. Se você pode ser que você não esteja vendo nada, mas creia na palavra de Jesus e vá e parta. Porque Deus é fiel, a sua palavra não falha. Portanto, irmãos, que essa fé, a fé deste homem, nos inspire. Que a fé deste homem nos inspire, que nós possamos, sim, nos lembrarmos, sim, que Jesus, Ele vem ao nosso encontro, sim, Ele vai onde existe necessidade. Ele foi ao encontro daquelas pessoas, ali havia pessoas que havia necessidade. Jesus também vem nos mostrar que Ele não se limita a um modus operandi, mas Ele age das mais diversas maneiras. Ele age pela sua palavra e já nos deu a sua palavra. Portanto, que nós possamos crer na sua palavra e partirmos também. Baixe a sua fronte nesse momento. Vamos orar. Senhor nosso Deus,
nesse tempo, Senhor, de tanta dificuldade, nesse tempo de tanta dor, de luta, de luto, nesse tempo de tanta incerteza, Senhor, que o Senhor nos inspire a caminhar pela fé. E caminhar pela fé na Tua palavra, Senhor. Porque, de fato, a Tua palavra é que nos dá vida, e vida em abundância, Senhor. Portanto, Senhor, que o Teu povo, Senhor, possa se debruçar, Senhor, sobre as Tuas promessas, sobre a Tua palavra. Pois é a Tua palavra que gera fé nos nossos corações, Senhor. E nós queremos ser inspirados também, Senhor, a crermos, não porque estamos vendo, mas porque a Tua palavra, ó Deus, é fiel. A Tua palavra, Senhor, é aquilo que nos dá, Senhor, a convicção, a certeza de que Tu és o Deus fiel e que continua operando, Senhor, sinais. E que tudo isso, Senhor, seja para a glória do Teu nome, Senhor. Que cada momento da nossa história, que cada luta, que cada dificuldade, que cada desafio, Senhor, seja para a glória do Teu nome, Senhor. Seja para a manifestação da Tua glória. E é isso que eu te peço, Deus. Manifeste a Tua glória na vida do Teu povo, das famílias, da igreja, Senhor. Dos nossos irmãos, Pai. Daqueles que estão nos assistindo, Senhor. Daqueles que estão, ó Deus, nos acompanhando, ó Deus, neste momento também. Que o Senhor os abençoe, Deus. Que o Senhor os desperte, Deus, para uma caminhada. Quantas pessoas estão desistindo, Senhor, da caminhada, pensando em desistir, Senhor. Mas que em nome de Jesus, pela Tua palavra, nós possamos ir, nós possamos crer. Mesmo que a gente não veja, Senhor. Porque a Tua palavra diz, bem-aventurado é aqueles que não viram, mas que creram. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós queremos fazer como Pedro, Senhor, que passou a noite toda pescando, e que não pegou nada, mas ao ser, ó Deus, desafiado pela palavra de Deus, a sua atitude foi de lançar a rede pela Tua palavra, Senhor. E assim, quando nós temos essa atitude, Senhor, nós escolhemos as bênçãos, que nós possamos ser, ó Deus, como Pedro, que nós possamos ser como este homem, Senhor, que caminhou pela fé, ó Deus, mesmo em meio às incertezas, ó Deus, se apropriou da Tua palavra, a Tua palavra também que diz para nós, vai, Teu Filho vive, louvado seja o Teu santo nome, Senhor, por isso, em nome de Jesus, amém. Amém, né? Louvado seja Deus pela palavra do Senhor nesta noite, né? Palavra de fé, de esperança, que todos tenham uma semana de paz, né? Que Deus abençoe a semana de cada um de vocês, né? Que Deus se faça presente na vida de vocês, né? Vou estar chamando o pastor para estar fazendo a bênção, trazendo a bênção apostólica, né? E depois o Maico, né? Com o tríplice amém. Recebam a bênção, irmãos. Vamos colocar de pé nesse momento. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações e as vossas mentes. O conhecimento de Deus e do Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. E que o consolo do Divino Espírito Santo repousem sobre todos vós, agora e para sempre. Amém.